Boa noite a todos, amigos do Iengatu. E hoje nós vamos falar de muita coisa. É a segunda vez que o professor vem falar com a gente, né? Boa noite, professor. Boa noite, meu caro. Prazer estar com você e com todos que Oh, estão conosco aqui. que maravilha te ouvir, muito bom. Obrigado mesmo pelo aceitar nosso convite. Estamos muito felizes de poder falar com você de novo, né? A gente falou no ano passado, né? E muito bom ter a honra de receber aqui de novo para trazer uma luz aqui nos assuntos que ficaram mais quentes ainda agora, né? Você se refere à situação boliviana? Exatamente. Mas o, o problema é o seguinte: quando a gente começa a estudar a América Latina, uma das primeiras coisas que a gente aprende é qual é o país que foi mais invadido pelos Estados Unidos. Segundo, qual é o país que sofreu o maior número de golpes militares. Então começa uma disputa bravíssima entre os panamenhos, os nicaragüenses, os bolivianos, para saber quem sofreu mais invasões. Na América Central e no Caribe, naturalmente, a incidência dos Estados Unidos é muito grande, né? Granada, Cuba, indefinido. E na América do Sul, uma das características é a Bolívia é o país que mais sofreu golpes de Estado. Então essa é uma característica histórica. Segundo, o grande problema é que eu acabei de ouvir tanto o ex-presidente Carlos Messa, que é um sujeito de direita, quanto vi o pronunciamento oficial do Luiz Arce, que foi ministro da Economia de Evo Morales. E o que eu vejo? Eu vejo a ódio à democracia, eu vejo um discurso de natureza liberal, a ideia de que as massas bolivianas repudiam ditaduras e querem a democracia. Ora, isso é uma bobagem sem sustento histórico. A grande questão é o que vai acontecer. A primeira coisa que eu quero saber é o que vai acontecer com o general Zúñiga. Primeiro, por exemplo, no caso do Brasil, no 8 de janeiro, enquanto Lula e o petismo e todos os ideólogos, né, órfãos da democracia burguesa, falam em golpe, os militares saíram ilesos. Então nós temos que ver agora, Amor, o que o Luiz Arce vai fazer com os generais, sobretudo com o Zunha, que é o que ocupou a praça. Vamos ver o que vai fazer, porque o problema é a ação política. Na política, no Brasil, essa esquerda liberal tão deplorável, ela se especializou em os políticos, deputados, senadores, governadores, sobretudo o presidente, a fazer comentários, declarações. Na linha do simbólico, é importante simbolicamente. Não, não. A política é o reino da ação, do conflito e da ação. E sempre que você tiver em disputa algo relevante, você tem que derrotar o teu inimigo. Percebe? Não é diálogo, é derrota. Tu usa todos os recursos para derrotar o inimigo. E uma vez derrotado, então, você pode fazer uma análise. Na América Latina é o contrário. O tempo inteiro é um exercício retórico e não da ação. Então, além de toda a defesa da democracia, o presidente Luiz Arce já nomeou os novos comandantes do Exército. Eu vi ali a posse. Agora, pelo YouTube, todo mundo pode acompanhar em tempo real. O problema não é a informação. O problema é a capacidade de análise, que essa está pelo solo, né? Então, o Ribas, a situação boliviana é essa. Mas eu vi hoje uma outra notícia efetivamente terrível para os latino-americanos, que uma corte de Manhattan condenou um ex-presidente de Honduras, o Hernández, que administrou por quase 12 anos Honduras, a 45 anos de cadeia. Ele foi extraditado de Honduras, acusado de narcotráfico. Quer dizer, os Estados Unidos exercem uma extraterritorialidade violentíssima. Então, a América Latina, todo dia, se você ficar analisando, vocês encontrarão certamente um conjunto de situações que são estarrecedoras. É tão grave
a condenação por uma corte dos Estados Unidos, que na prática é o exercício de uma extraterritorialidade, acusado de narcotráfico e narcotráfico dentro dos Estados Unidos. Percebe? Que um ex-presidente de Honduras, a despeito de ser conservador, não interessa, tem que cumprir pena em Honduras. Senão tu está exercendo essa territorialidade que é terrível, que é a mesma que se pratica contra a Petrobras aqui no Brasil, quando as pendengas jurídicas de uma empresa dessa estatura são decididas numa corte de Miami. Então eu estou falando aqui, imagino que tenha muitos adeptos aqui do PDT e nacionalistas. Eu não brinco com nacionalismo. O nacionalismo não se brinca. É radicalismo. O nacionalismo é uma conduta radical que não admite nenhuma corte dos Estados Unidos, a despeito de estar cotizado na Bolsa de Valores, da Petrobras, a essa territorialidade no ex-presidente de Honduras, ou a influência dos funcionários da embaixada na tentativa golpista do general Zúñiga agora na Bolívia. É tudo a mesma coisa, percebe? Então, É. Professor, eu estava, pouco antes da gente abrir a sala, eu estava assistindo uma live com o comandante Farinazzo, e ele ressaltou uma questão da formação dos militares na Bolívia, né? Muitos vão estudar nos Estados Unidos, né? Muitos são formados lá. A gente tem o mesmo problema na Argentina, a gente tem o mesmo problema no Brasil. Acho que talvez o único país que não tem isso seja a Venezuela, e né? Cuba? Na Colômbia tem a mesma E coisa. Cuba, não esqueça Cuba. Mas assim, Colômbia tem esse problema, Brasil e a Bolívia. Então, a Bolívia está passando pelo segundo golpe em menos de 10 anos, né? Teve o primeiro com o Evo e agora o segundo, né? Como que a gente vai resolver essa questão? Porque eu acho que isso vem desde o golpe da época dos golpes militares dos anos 60, que foi feita uma reforma nos corpos militares dos países latino-americanos, e essa reforma ficou e ninguém mexeu. A gente tem que Como é que seria uma resolução para essa questão, né, Bom, da formação dos militares? bom, são várias coisas aqui. Primeiro, não vem dos anos 60, isso vem dos anos 30. No caso do Brasil, a rebeldia do tenentismo, que é um movimento da mais alta importância, desprezado pelos acadêmicos, sobretudo os ruspianos, que são horrorosos, que não entendem o tema do nacionalismo, e da direita que mistifica isso, o tenentismo no Brasil, foi um movimento que, por exemplo, defendia não só a reforma agrária, como a estatização do sistema bancário. E como é que se conseguiu retomar a disciplina das Forças Armadas com um acordo estratégico com os Estados Unidos? Então, bom, na Segunda Guerra avançou, e nos anos 60 também. Bom, então, é desde sempre isso. Segundo, as forças revolucionárias, na qual eu me coloque, e vocês deveriam se colocar também, tem que colocar aqui uma nova doutrina militar. Veja o caso do Brasil, mas nós podemos discutir outros tantos. Existem casos limites, né? Por exemplo, a situação colombiana, lá temos que analisar o regime político. Lá é um regime de terrorismo de Estado. Esse regime de terrorismo de Estado, ele naturalmente tem nas Forças Armadas um gendarme da nação contra os trabalhadores. Então, o controle das Forças Armadas não é só em função das bases militares que existem lá, ou daquelas que existiam no Equador, como Manta, ou Palmarola, que existe em Honduras. Não. É que, naquele regime político, as Forças Armadas cumprem uma função que cumpre exatamente no Brasil. Quando alguns generais disseram que a garantia da democracia no Brasil são as Forças Armadas, eu estou de pleno acordo, sabia? Total acordo. Se os militares quiserem destituir o presidente da República, eles o fazem hoje. Quais seriam, digamos assim, a capacidade de resistência da chamada sociedade civil? Nenhuma. Rigorosamente nenhuma. Acaso os partidos políticos, os sindicatos, quem faria isso? Nada. Deputados e senadores, ora, não me faça rir. Essa gente não tem capacidade para nada. Eu tenho cada vez mais um profundo desprezo pela prática parlamentar, porque ela está envolvida numa corrupção e numa impotência gigantesca. Então, quando eu observo isso, é que nós precisamos de uma nova doutrina militar,
E nós tivemos no Brasil uma oportunidade extraordinária, né, que foi o 8 de janeiro. E aí o que aconteceu? Acaso o Lula, por exemplo, com a faca e o queijo na mão, todos os partidos que apoiam o governo atuaram em consequência, porque ali estava a imprensa, a embaixada de Washington, todo mundo dizendo o quê? Dizendo, olha, é inaceitável aquilo que a ideologia petista, naturalmente muito degradada, chama de uma tentativa golpista. Não teve nada de tentativa golpista. Se aquilo foi uma tentativa golpista, podemos dormir tranquilos eternamente, porque foi de um improviso completo, ainda mais se tu comparar com 1964, que você recordou aqui. De tal maneira, ô Ribas, que nós precisamos de uma doutrina militar. Agora pensa, levante os olhos, como eu estou aqui, perguntando para vocês e vamos discutir o seguinte: quem está propondo isso? Os partidos políticos estão propondo isso? Não. Os sindicatos estão propondo isso? Tampouco. Os intelectuais? Tampouco. Então, nós precisamos de uma nova doutrina militar. E uma doutrina militar tem que, primeiro, ser anti-imperialista, ou seja, eliminar a ideia de que as Forças Armadas constituem uma garantia da segurança hemisférica dos Estados Unidos. Segundo, revogar radicalmente o suposto de toda a ideologia de segurança nacional, que é o povo é o inimigo interno. Percebe? Terceiro lugar, tem que ter uma vinculação dessa nova doutrina militar com o desenvolvimento do país, que é um desenvolvimento de tipo capitalista. Então, essa doutrina militar tem que ter como clareza, propósito e objetivo a ruptura com a dependência, que é científica, tecnológica e militar. Sem uma indústria militar própria, nós não podemos dar um passo. Então, você veja que, se colocamos nesses termos a conversa, a política fica grande, o desafio extraordinário, e aí dá vontade de fazer política, porque se política for eleger deputado, senador, prefeito e governador, eu tô fora, velho. Isso não serve para absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada mesmo. Então, o que está acontecendo? Há uma última consideração que eu queria dizer aqui, ô Ribas. Essa tentativa golpista, esse ensaio, tem que ver. As informações são muito precárias ainda, temos que analisar com muito cuidado amanhã. Eu não tenho nenhuma. Hoje me ligaram de vários órgãos aí para saber a minha opinião. A gente sabe muito pouco agora, nesse momento. Então, o que a gente precisa fazer é observar que essa ação lá na Bolívia não terá nenhum impacto em outra parte. Eu já vi, por exemplo, no Instagram, o deputado Ivan Valente, que é meu amigo, embora discordamos em quase tudo. Tenho uma grande amizade por ele desde a época que militávamos na clandestinidade da ditadura. Mas eu fico observando a ideia de que, olha, o golpismo, cuidado com o golpismo. Então eu digo, não, senhores, não tem nada que ver. A tentativa de golpe na Bolívia tem causas nacionais, exclusivamente nacionais. Não tem a menor repercussão no Equador, na Guatemala, em Belize, no México, aqui, na Colômbia, na Argentina, etc. Me estendi demais, Ribas. Se tu não me cortar, quando você, Não, quando você diz para eu me sentir em casa, nunca diga isso para um bolivariano, porque eu pego o microfone e não te devolvo mais. mas a gente veio aqui para te ouvir mesmo. A gente está aqui realmente querendo ouvir sua perspectiva sobre todas essas questões, porque eu acho que o nosso continente está passando por várias mudanças, né? E, por exemplo, a gente pode entrar em detalhes em cada país, o que está sendo no México, na Colômbia, Argentina com Milei, que agora o voo de galinha, né? Que teve um voo de galinha lá na Argentina, de economia, o Chile. Mas para todo mundo participar, eu vou passar para o Gabriel Radamés fazer uma pergunta Claro. e depois para a Ju. Vai, Gabriel. Valeu, obrigado, Alain. Boa noite, professor. Professor, eu concordo com o senhor em relação a essa questão da doutrina militar e essa questão do inimigo interno, né, porque atrapalha muito também. A nossa sociedade não passa uma lupa em cima das Forças Armadas. Né? Eu me considero nacionalista e eu vejo com muita interferência estrangeira dentro das Forças Armadas,
Eu vejo generais, brigadeiros, almirantes que trabalham claramente, né, para governos estrangeiros, seja, né, entregando quando precisa de entregar, ou seja, na hora até de fazer desenvolvimento de pesquisas, né, e equipamentos militares para dentro do Brasil. Que tem muito a ver com o que o senhor estava falando, né, em relação à indústria militar e etc. Só que nesse caso que aconteceu agora na Bolívia, a Bolívia recentemente fez uma afirmação novamente, né, de querer entrar nos BRICS. E o BRICS hoje está se arvorando dos grandes recursos minerais, né, do mundo inteiro, seja do petróleo lá com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, etc., né, seja aqui na América Latina com o Brasil, a Argentina, que era para ter entrado e não entrou, né, e agora a Bolívia, que tem minas de lítio, um ouro e um monte de outras coisas. Aí a minha pergunta vai no sentido assim, professor, existe ainda quais seriam as medidas que nós teríamos que ter, né, em relação às Forças Armadas, mas não só às Forças Armadas, a América Latina no geral, né, para nos defendermos dessas intromissões estrangeiras nos países, né, solapando a soberania nacional, tanto da Bolívia, Venezuela, Brasil, enfim, e todos os outros países aqui da América Latina. Obrigado aí, professor, por ter vindo aqui hoje. Bom, Gabriel, eu faço um reparo na tua observação. Quer dizer, não é uma influência estrangeira, é uma influência estadunidense. Por quê? Porque os Estados Unidos consideram a América Latina como uma área estratégica para o seu domínio, e de fato ela é. Nunca usem a expressão pátio traseiro, que pátio traseiro não dá a dimensão concreta de ser uma área estratégica para a acumulação de capital, para o domínio geográfico, para tudo, absolutamente tudo. Então, o Brasil e as Forças Armadas estão submetidas à influência nefasta do Departamento de Estado, do Pentágono e, sobretudo, do Comando Sul dos Estados Unidos. Nosso adversário, eu diria, nosso inimigo na América Latina são os Estados Unidos. É preciso ter muito claro isso. Nacionalista que não tem claro isso tá fora do planeta. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu também faço um reparo nessa hipótese que você levanta, que se não for isso, você já pode descartar, inclusive, meu comentário. Há uma supervalorização dos BRICS. O que são os BRICS? Os BRICS são um banco que, sobretudo, tem um país com um projeto nacional e projeto global, que é a China. Mas ninguém. Então, efetivamente, quando tu analisa os BRICS, tem que ver qual é a capacidade de fogo dos BRICS em crédito, em ações, em projetos. Ele é muito pequeno. Eu sei que a mídia, sobretudo uma esquerda liberal, vai somando. Soma a Arábia Saudita, o Irã, e vai colocando a Rússia, etc. Só que quem tem projeto é a China. Só a China. E o volume, a carteira de investimentos dos BRICS, ela é muito modesta. Para quê? Comparado com as iniciativas necessárias para uma revertão de iniciativas. Agora, o que está acontecendo na América Latina? A China tem uma presença na economia mundial que ela anda pela América Latina, como diz uma expressão mexicana, como Juan por su casa, quer dizer, totalmente à vontade. E aí o que acontece? Os Estados Unidos não podem se opor, porque a China não entra aqui com operações militares. A China entra aqui propondo investimentos, como ela está fazendo na África, como ela faz na Ásia, como ela está fazendo na Rota da Seda. Bom, os Estados Unidos podem propor o quê? Não tem nada para propor, eles têm para tirar. Então, os chineses investem pesadamente em associações que algumas são estratégicas, outras são pontuais. Nenhuma delas beneficia diretamente a soberania dos países latino-americanos. E não é porque eu sou anti-chinês, ou porque eu acho que os chineses são maldosos e comunistas, como a direita brasileira quer. Não,
Porque a China tem um projeto nacional muito forte e uma coesão interna na China, comandado pelo Partido Comunista, capaz de levar à prática essa proposta. Já a Bolívia não tem essa coesão interna, veja aí. E o Brasil, menos ainda. Então, nós não podemos nos beneficiar nem da promessa. Essa é a dificuldade objetiva, sacou? Essa é a dificuldade objetiva. Então, eu faria essas considerações sobre essa hipótese. Não é que uma política externa não teria que avançar nessa direção e fazer aliança estratégica. Mas tem uma coesão interna aqui no Brasil, é absolutamente inviável. É muita propaganda e pouco efeito prático. Beleza, professor. Muito obrigado. Gente, vou pedir para vocês, quem está ouvindo aí, estiver gostando da conversa, puder dar aquela compartilhada, chamar os amigos, que a nossa conversa está boa, mas mais pessoas podem gostar da conversa. Professor, é, queria te perguntar a sua opinião sobre o México, né? Parece que vamos tentar ver algumas coisas boas acontecendo no continente. Parece que o México está indo bem. Qual é a sua análise da situação do México, dessa eleição que aconteceu? Eles conseguiram fazer alguns avanços por dentro do sistema, mantendo ali o vizinho americano sempre pressionando, mas conseguiram fazer alguns avanços sociais. Você acha que é um avanço duradouro? Você acha que eles vão conseguir seguir nesse caminho? Qual sua análise sobre o México? Não, eu acho que não tem avanço algum. Vamos lá. O que aconteceu com o México? Se você observar o terreno eleitoral, vai ver que a direita perdeu para um presidente que eu conheço bem, obstinado, muito firme, que é Andrés Manuel López Obrador, ex-governador de Tabasco, um homem de luta extraordinária e um obstinado, que saiu do PRI, foi para o PRD, enterrou o PRD, criou um movimento que é o Morena e disputou as eleições para a Cidade do México, ganhou como prefeito, ganhou como presidente de maneira arrasadora. E agora elegeu sua sucessora. Ponto. Do ponto de vista eleitoral, isso. Mas veja, o que está acontecendo no México? Em 1994 teve uma mudança efetivamente estratégica, que foi o fato de que o México assinou um tratado de livre comércio com o Canadá e os Estados Unidos. López Obrador orientou seu governo a partir do que ele chama a quarta transformação. A quarta transformação é um apelo de natureza histórica, considerando que o México teve 3 grandes transformações. A Guerra de Independência, a Revolução Mexicana, etc. E agora, então, seria a quarta transformação encabeçada por ele. Mas o que López Obrador fez? Acaso pôde mexer uma vírgula no Tratado de Livre Comércio? Não, não pôde. Tentou, inclusive, discutir uma mudança no capítulo agrícola do Tratado de Livre Comércio. Os Estados Unidos vetaram. Vou dar um exemplo para quem está me escutando. O México tem um prêmio Nobel de Literatura extraordinário, que é Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, e ele tem um livro maravilhoso que se chama Hombres de Maíz, Homens de Milho, na tradução aqui. Muito bem. Significa que o milho é o alimento cotidiano dos mexicanos. E aí o que acontece? O México, depois do Tratado de Livre Comércio, importa milho transgênico dos Estados Unidos. A agricultura, nem vou falar da indústria, é inexistente. A agricultura mexicana está internacionalizada a tal ponto que o México importa milho dos Estados Unidos. E o milho é o pão mexicano, a tortilha. Come-se todo dia, de manhã, no almoço, na janta. É uma maravilha, uma beleza. Então, quer dizer, o López Obrador não conseguiu, nessas eleições, durante 6 anos, lá o mandato é um sexênio, né? São 6 anos. Essa é uma diferença substancial com os demais países latino-americanos. A atual presidente, Cláudia, vai estar no governo durante 6 anos, olha que é um tempo considerável. Não mudou uma vírgula no Tratado de Livre Comércio. Conseguiu mudar a política migratória dos Estados Unidos? Não, teve que se somar à política migratória dos Estados Unidos, lamentavelmente. E vou te dizer mais, de maneira tão trágica a situação,
que durante alguns anos atrás, 2, 3, na pandemia, a remessa de dólares dos imigrantes mexicanos que trabalham nos Estados Unidos, ela foi maior do que os recursos obtidos pela venda de petróleo. O México é um país petroleiro importantíssimo, gigantesco, sacou? Então, se tu observar o resultado eleitoral, e aí eu vou aproveitar, o Rivas, para dizer, nós temos que parar de olhar a América Latina a partir do processo eleitoral. O processo eleitoral é um dado muito superficial dos resultados. Eu aqui no Brasil dizia, derrotar, por isso que nós da Revolução Brasileira defendemos o voto nulo entre Lula e Bolsonaro, em primeiro e segundo turno. Derrotar Bolsonaro não altera a correlação de forças. Era a minha divergência com o PDT, com o PSOL, com o PCB, com todos, com todo mundo que foi lá votar no Lula. Não, você pode ter votado, quem está me escutando aqui, não nem brigue comigo, pode votar no Lula, pode ter o Lula como santinho, pode fazer tudo o que quiser. Só não me defenda que a vitória do Lula ou a derrota do Bolsonaro alteraria a correlação de forças. Essa é a tese fundamental que nós defendíamos, não vai alterar. E todo mundo dizia que tinha que votar porque ia alterar. Então eu cobro coerência. Não estou aqui passando o recibo, mas eu cobro coerência. Para dizer, se você sustenta uma tese no terreno eleitoral, tem que sustentá-la depois das eleições. E lá no México, a vitória contra a direita, ela é um dado alvissareiro, importante, não é que eu desvalorize, mas observando o Estado, a economia, as classes sociais, a cultura e a luta ideológica, não tem grandes alterações. Percebe? Percebe como é que é? Professor, desculpa, mas assim, eu conheço pessoas no México que eu falo e que tem muito boa visão sobre o que está acontecendo. Essa eleição agora, que eles ganharam não só a presidência, mas também o Congresso, que eles podem aprovar agora eles têm tudo para fazer o que quiserem, né? A gente vai ver agora se eles vão fazer realmente. Mas antes, no primeiro mandato, eles já fizeram um aumento de investimento social muito grande. Então, existe um avanço social. Pode não ter todos esses problemas que você levantou, realmente ele não enfrentou, porque é aquele velho problema. Não é uma revolução, é uma mudança dentro do sistema. E a mudança dentro do sistema é lento. É uma opção, né, que foi feita. Mas não, pode não ser um grande avanço revolucionário, mas é um avanço. Você não acha que é celebrável esse pequeno Não, de jeito avanço? algum, é uma ilusão. Deixa eu vou permitir uma resposta em outra direção. Eu morei 7 anos no México, 7 anos na Cidade do México. Tenho muitos amigos, alguns talvez tão ingênuos quanto esses que você tem também, que acham que é um avanço e uma mudança, etc. Outros não. Eu tenho amigos de todo jeito lá. E o México é, digamos assim, na América Latina, a minha segunda pátria, percebe? Então, e estudo, e visito, e acompanho, e discuto, e recebo gente aqui no Instituto de Estudos Latino-Americanos. Então, segundo, que López Obrador fez um forte investimento social, ele já fez, inclusive, como prefeito da Cidade do México, que, segundo os dados aí, tem, eu acho que 200 mil, 150 mil habitantes menos do que São Paulo. Os dois estão com 22 milhões de habitantes, só que o conurbado da grande Estado do México, o Estado do México é muito maior que o Estado de São Paulo. Então, esse investimento social, ele ocorre num país degradado pelo Tratado de Livre Comércio, o Gabriel. Vocês precisam estudar o Tratado de Livre Comércio, vocês precisam estudar a economia mexicana, vocês precisam estudar a situação salarial e, inclusive, do investimento produtivo, porque investimento social baseado na venda de petróleo e na remessa de imigrantes é um desastre do ponto de vista político, econômico, social. É uma expressão cabal da dependência e do subdesenvolvimento. E quando você faz esse tipo de valorização que você fez aqui, tu na prática está ocultando as relações de dependência e o subdesenvolvimento mexicano, que é responsável por multiplicar a pobreza, a violência, o narcotráfico, a falta de soberania alimentar, inclusive, em escala gigantesca.
Então veja o que eu estou querendo, eu estou te dizendo, não estou querendo te dizer, é que essa ideia de que o investimento social é muito bom, etc., ele na verdade é uma forma de convivência filantrópica com a dependência e o subdesenvolvimento. Por último, uma consideração sobre o teu argumento. Essa ideia, Nildo, mas não é uma revolução, e esse é um problema grave. Percebe? Como se diz, Nildo, como é que tu vai cobrar do Lula ou do Lopes Obrador uma posição de mudar o país, fazer uma revolução? Não, eu não estou pedindo para eles fazerem, eles nunca fariam. Conheço ambos. Nenhum dos dois faria uma revolução. Eu estou dizendo que tem, para enfrentar e mudar alguma coisa dentro da ordem, tem que tocar nas estruturas de Estado, das classes sociais, da economia, da política e da ideologia. Dentro da ordem. A mudança dentro da ordem não é a filantropia católica, que, por certo, é muito forte lá no México, um país que, que é o país com a maior tradição de independência em relação à igreja. Para dizer padre e bispo lá entrava como turista, meu caro. 1810 não foi brincadeira, e a Revolução Mexicana tampouco. Ela deu-lhe uma pancada bem dada numa igreja que foi uma coisa extraordinária. Então, o que tem que ser visto não é que não é uma revolução. O problema começa exatamente aí, Gabriel. Não é uma revolução. Agora, se nós estamos aqui apenas para fazer uma administração democrática da ordem burguesa e, dentro dessa ordem burguesa, não deixar o povo morrer de fome e dar um alimento como se nós fôssemos ovelhas, então eu vou começar a elogiar não só o Lopes Obrador, mas vou elogiar inclusive o Bolsonaro, que manteve o Bolsa Família. Deixa eu te explicar. Quando eu criticava o Bolsa Família como uma digestão moral da pobreza, o petismo virava o nariz para mim. E era o maior programa social da face da Terra. Papo do Banco Mundial, né? Daqui a um pouco, o Bolsonaro se elege e mantém o Bolsa Família. E mais do que isso, meu amigo, amplia o Bolsa Família, inclusive de maneira fraudulenta. Esses programas sociais, eles não têm nada de excepcionais. Na verdade, eles são uma forma de conviver e de reproduzir a superexploração da força de trabalho, que é a regra do desenvolvimento capitalista. Daí meus reparos. Eu não tenho nenhuma, eu não estou cobrando do Lula, do Lopes Obrador e agora da presidente Cláudia que eles sejam revolucionários. De jeito nenhum, eu conheço eles bem. Eles são hostis à revolução. Mas se trata de mudanças, desculpe, temos que ver o que é isso. Um homem se diferencia das ovelhas pelo fato de que um homem não precisa só comer 3 vezes ao dia, como diria o Darcy Ribeiro. Os humanos precisam ter projetos políticos, culturais, precisam avançar. E a política não pode ser apenas uma forma de manter os pobres comendo e apáticos, completamente apáticos, sem protagonismo popular. Esses são os reparos que eu faço à tua consideração, Gabriel. Obrigado, professor. O Gabriel vai estudar mais e vai Não, melhorar. mas isso eu digo aqui, Gabriel. Não, eu tô Não, brincando. eu digo Brincadeira, Gabriel. quando eu recomendo o estudo, eu não estou aqui numa posição catedrática, por favor. Se é algo que me afasta do espírito universitário, Gabriel, é essa ideia que eu vim aqui dar um carteiraço, não. Quando eu digo para estudar, é que todo mundo tem que estudar muito a realidade latino-americana. Por isso que eu odeio YouTubers, podcasters e influencers, essa alienação completa, porque do jeito que esse pessoal posta coisa aí, eles não têm tempo para estudar. Olha, eu gasto meu tempo lendo. E me falta tempo. Agora imagine, eu vejo youtuber aí falando sobre física quântica, economia mundial, questão racial, política externa, com uma facilidade que eu não me atrevo, porque é difícil, né? Não é fácil, tem que ler sobre o país. Então, aqui nós estamos com, sei lá, umas 20, 30 camaradas, mais os que vão. Eu recomendo,
Já estamos nos Ah, 80 aqui, muito bem. professor. E a gravação fica para Muito muita bem. gente. Então, Mas deixa eu só o passar que eu aqui. recomendo é que estudem a realidade dos países. E quando lê alguma coisa sobre um país, leiam 2 ou 3 livros sobre um determinado país. E aí, acumulativamente, a gente vai ganhando consistência. Eu digo isso dentro de uma perspectiva militante, né? Não, não tenho nada mais longe de mim do que o espírito universitário. Maravilha, professor. Ju, por favor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Um prazer. Professora, minha pergunta é ampla, porque eu também não tenho conhecimento específico para falar de um país da América Latina, mas considerando a história, né, política da América, suas diferenças, a gente tem algumas questões como uma revolução cubana, um golpe militar no Chile, e esses exemplos ajudam a gente a entender, né, o que levaram esses eventos e os envolvidos ao longo prazo na sociedade e na economia como um todo. E aí eu gostaria de entender, essas distinções também elas acabam influenciando na nossa percepção, tanto aqui dentro quanto a visão internacional. E fazendo um pouco de paralelo com o que acontece na África, em que muitos alegam que o que tem acontecido lá seria, na verdade, uma série de golpes, e outros falam, não, é uma luta para se libertar do neocolonialismo, né, de uma intervenção estrangeira. Como a gente consegue fazer essa análise daquilo que pode ser considerado de fato um golpe e aquilo que pode ser considerado uma revolução? Porque num contexto da história, na África, por exemplo, são militares que estão ocupando o poder, mas alegam estar enfrentando essa força colonial, neocolonial francesa. Bom, Ju, né? Olha só, eu Isso, professor. eu não estudo sistematicamente a África, portanto, não posso falar sobre cada um dessas rebeliões, dessas explosões, mas a presença de militares não me causa repulsa, porque, vendo a história da América Latina, quem recuperou o canal do Panamá para os panamenhos foi o general Omar Torrijos, percebe? Não foi qualquer coisa. Quem reativou a Revolução Mexicana foi o general Lázaro Cárdenas. Portanto, é uma coisa extraordinária. Quando tu vê esses militares, eu conheci e visitei muitas vezes. Quem resgatou Simão Bolívar foi um tenente-coronel chamado Hugo Chávez Frias. E assim eu poderia me estender aqui indefinidamente sobre militares nacionalistas e alguns revolucionários na América Latina. Efetivamente revolucionários. Não é um generalzinho, um coronelzinho, reformista, com algum apego pelo povo, não. Estou falando do jeito que era. O revolucionário, para mim, está definido como anti-imperialista, portanto, anti-Estados Unidos, e comprometido com a Revolução Social, que eu espero sempre, aposto, que seja uma revolução de caráter socialista. Então, não é porque existem militares lá na África, teríamos que analisar cada um desses países, ô Ju, em detalhe. Então, quando eu vejo essas simplificações, ou mesmo esse esforço de síntese sobre todos esses países, sacudindo-se, obviamente, essa é a parte mais visível do colonialismo francês, que é um horror, não é? Eu fico satisfeito, em princípio. Só que para ter uma posição mais sólida, eu tenho que analisar cada uma dessas realidades nacionais. E eu não estudo a África. Isso não passa batido como se fosse algo sem importância. Não, eu estou observando isso, como estou observando o Oriente Médio, como estou observando as grandes transformações asiáticas e como acompanho sempre a América Latina. Mas para entrar em detalhe, para fazer esse tipo de valorização teórica, política, precisa ter um conhecimento que eu não vejo ninguém no Brasil capaz. Não vi um estudo, um texto sólido sobre isso. A youtuber está cheio aí falando bobagem, mas isso aí, percebe? Então, que tem uma força
anticolonial na África? Tem. Mas eu quero fazer uma consideração que talvez possa ajudar nessa conversa nossa. O anticolonialismo tem sido muito valorizado no Brasil como uma forma de sustentar uma pauta identitária, por um lado, e para subalternizar a análise da dependência e do subdesenvolvimento. É como se nós ainda estivéssemos determinados pelo colonialismo, pelo neocolonialismo. E eu digo que nem na África isso ocorre. Claro que a influência francesa, por exemplo, ultra nociva, ela existe. Mas ela existe agora no Haiti também. Percebe? Está ali. Tanto os Estados Unidos como a França decidem a sorte do Haiti. Não por acaso, um dia, Jean-Bertrand d'Aristide dormiu presidente e na madrugada acordou no outro dia num país africano. Então, eu teria muito sumo cuidado com uma valorização excessiva da luta anticolonial, porque a maioria desses países são países independentes, ainda que possam ter moeda, que não são nacional, etc., mas ainda precisamos fazer uma análise profunda do que foi, vamos chamar assim, a descolonização da África, mais a fundo, percebe? Não sei se te ajudo na resposta, mas é o que eu posso te dizer nas circunstâncias atuais. Perfeito, professor. Obrigada. Na verdade, eu dei esse exemplo do que está acontecendo agora, mas era justamente para que as pessoas pudessem pontuar a diferença entre o que é uma revolução, de fato, e o que seria um golpe. O militar em si, a figura do militar não necessariamente está ligada ao golpe, como a gente teve ao longo da história da América Latina exemplos, tanto de golpes não, quanto de revoluções. Sim, não, veja, isso eu acho que é relevante. Quer dizer, o que é a revolução social? Como definia Trotsky, ou mesmo Marx, e Engels e Lenin, é a entrada das massas na política. Não via eleitoral, ativamente, como protagonismo, o povo como protagonista, percebe? Então, a entrada ativa e consciente das massas na política, portadoras de um projeto socialista, revolucionário. De um projeto revolucionário. Às vezes esse projeto revolucionário, ele não tem uma consistência socialista imediata, como na Revolução Boliviana de 52. Entendeu? Embora também dirigida por militares. Mas uma revolução é isso. Agora, uma rebelião popular com participação dos militares já é outra coisa. Mas isso que você está mencionando aqui, ele é muito importante para a gente não vacilar em chamar de revolução a que é apenas uma rebelião. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, na nossa trajetória, quando se discute a chamada Revolução Pernambucana, aquela mesmo que deu em Padre Roma, e que levou, né, o ilustre pernambucano para as hostes bolivarianas, né, não passou de uma grande rebelião social. E aquele período ali da regência brasileira, até 1840 mais ou menos, foi um período de grandes rebeliões, né? A Revolução Praieira, a Revolução Pernambucana, a Revolução aqui no Rio Grande do Sul, todas essas chamadas revoluções, elas na prática são grandes rebeliões sociais. Uma revolução, nós temos que ter um sumo cuidado. Eu dou dois critérios. Que seja a participação ativa das massas na política, que não entram de maneira episódica, entram rasgando a história e afirmando sua presença, contra a classe dominante quanto o imperialismo. Por isso que elas não ocorrem qualquer segunda-feira. E, segundo lugar, são portadoras de um projeto. Sem isso, nós podemos nos animar muito com as rebeliões, com as revoltas populares, inclusive quartelaços, mas não estamos diante de uma revolução. Maravilha, professor, obrigado. Marcelo? Ô, professor, tá me ouvindo? Perfeitamente bem. Maravilha, professor. Muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. É uma honra e temos uma noite aqui de muito aprendizado. Professor, queria que o senhor falasse um pouco aí também na América Latina, especificamente na América do Sul, a experiência estrangeira aí, ultraliberal, na Argentina, através do governo Milei, né, e as questões da base norte-americana que recém-acordo que eles fizeram lá com os Estados Unidos. Bom,
Aí tem várias coisas para discutir. Eu teria que analisar com mais cuidado esses acordos. Mas vamos lá. Eu considero, o Marcelo, que está ocorrendo uma supervalorização do Milei. Por quê? Vamos lá. Vamos na economia, nas relações internacionais, nos tratados militares, no controle territorial, em várias medidas. O peronismo não é uma peça de resistência na Argentina. O peronismo, tal como nós pensamos lá atrás, acabou. O último candidato peronista foi o Massa, o Sérgio Massa. Mas quem é Sérgio Massa? Acaso era um peronista de 4 costados? Não. Um político vulgar, comum e corrente, que entrou no peronismo quando o presidente Alberto Fernandes não ousou nem disputar a reeleição. Tamanho desgaste do governo dele de Cristina Fernandes. Olha o recado para o Brasil. E o peronismo, naquela política horrorosa do Macri, ultraliberal, como você menciona, se opunha retoricamente, mas lá no Congresso Nacional, na Argentina, votava invariavelmente os créditos, os empréstimos e as condições econômicas. Percebe? Então, é que nem o Lula, garganteia contra a taxa de juros, sempre nas vésperas de o Copom se manifestar. E os seus nomeados para o Banco Central fazem uma ata do Copom assinada junto com o suposto ultraliberal Campos Neto. Percebe? Então, Marcelo, a gente tem que cuidar isso. A política não é uma coisa eleitoral. Eu detesto o eleitoral. Olha, eu estou cada vez mais... Detesto o eleitoral. Não ele em si mesmo. Olha, isso seria uma insanidade. Ele, tal como ele está se manifestando entre nós, no PT, no PDT, no PSOL, no PCB, no PCdoB, em todos os partidos. Um horror. Mas uma coisa de vomitar o que está acontecendo. Então, o peronismo é isso. O Milei se elegeu. Se elegeu com um programa que, uma das coisas, essa semana, ele efetivamente, semana passada, ele, entre aspas, desistiu de dolarizar a economia. Eu não escrevi uma linha sobre isso, sabe por quê? Porque eu sabia que ele não ia fazer. Mas o pessoal fica discutindo, pega a pauta do Milei e fica indo contra. É como pegar a pauta do Bolsonaro e ficar indo contra. Bom, aí nós estamos perdidos. Ele está nos pautando. Ele está estabelecendo aquilo que essa linguagem muito rasteira chama de agenda. A agenda da direita. Então, não existe uma perspectiva efetivamente soberana na Argentina, nem com o governo de Alberto e Cristina Fernandes, nem antes com o Macri e nem agora com o Milei. Então há um contínuo, embora eu possa encontrar diferenças importantes entre Alberto Fernandes e Milei, mas eu não me impressiono com o sujeito, quer dizer, há uma continuidade, por exemplo, na economia política do rentismo, de Bolsonaro com Lula, completa. E se tu olhar o Bolsonaro, é aquela escrotidão, aquele é um horror, pessoalmente, tudo. E o Lula não cai nas minhas graças para nada, mas eu sei que são diferentes, como personagens políticos. Mas quando eu olho o manejo da economia, rigorosamente igual. Rigorosamente iguais. Iguais. E ninguém topa esse debate comigo porque sabe que eu vou mostrar os números e liquido com essa parada que são diferentes. Quanto a essas associações militares, estratégicas, etc., é claro que aí a margem de manobra para o Milei é um pouquinho maior. Entre outras coisas, porque você tem que considerar que na Argentina os militares foram para os bancos dos réus. Os militares, ao contrário do Brasil, por exemplo, na Argentina, os crimes cometidos pelo generalato, com apoio irrestrito dos Estados Unidos, rendeu aos militares um desgaste social gigantesco, que aqui é incompreensível pela maioria da população. Eu morei 1 ano na Argentina, estudando na Universidade de Buenos Aires, fazendo um pós-doutorado lá,
que é um período, não é um título, mas é um período, fica estudando, eu fiquei estudando lá, dei aula na Universidade das Madres de la Praça de Maio, estava na Universidade de Buenos Aires, e me meti nas organizações políticas e tudo quanto é coisa, porque eu não vou lá para ficar só em biblioteca. Então, que eu observo? Os generais estão completamente, as Forças Armadas vão demorar muito para se recuperar, mas estão se recuperando. E Milei está fazendo associações estratégicas com os Estados Unidos e tentando precisamente recompor o poder de arbítrio das Forças Armadas. Mas conspira contra ele, contra os militares, uma resistência social, uma consciência sobre os crimes da ditadura que talvez não tenha paralelo na América Latina. Nenhum país. O Brasil mesmo é uma vergonha, né? Com o Bolsonaro e com o Lula. Percebe? Com Dilma, com o FHC, com qualquer um que tu quiser, com Temer. Os militares são intocáveis, na Argentina não. Então, eu sugiro que essas medidas que eles estão tomando, acordos de estratégia, associação com o Departamento de Estado, com o Comando Sul dos Estados Unidos, tem que analisar, é uma tentativa de recompor esse poder de arbítrio das Forças Armadas. Mas eu diria que, no caso argentino, eles estão muito longe de conquistar. Não é o caso da Bolívia, para dar um exemplo aqui. Vamos lá. Evo Morales e Álvaro Garcia Linera não foram depostos, hein? Eles renunciaram. Vocês não podem esquecer isso. Foi um ato, sob circunstância dramática, um ato de covardia. Eu digo categoricamente. Eles deviam ter mantido. Aí eles renunciaram, se refugiaram no México, em condições dramáticas. A vice-presidente assumiu uma golpista de quinta categoria, que terminou na cadeia, e as massas indígenas protagonizaram. Não foram os movimentos sociais, mas os militares têm uma capacidade de arbítrio, como você está vendo aí. Nós vamos ter que acompanhar isso. Esse caso na Argentina não tem, nem com as associações estratégicas que o Milei está fazendo para poder recompor essa capacidade de arbítrio dos militares. Maravilha, professor. Obrigado. Gente, quem puder seguir o nosso perfil também do grupo aqui, está aqui nos Oradores em Engatu. A gente está sempre fazendo essas salas de conversa com professores, pessoas importantes que nos ensinam muito. Hoje estamos recebendo o grande professor Nildo Orix. Professor, eu vou fazer uma pergunta bem pessoal aqui. Manda. Eu tenho uma linha de pensamento, na eleição, votei no Ciro, você sabe disso. Acompanho muito o trabalho dele, gosto muito do que o Ciro fala, gosto muito da linha de pensamento dele. Não concordo 100%, porque eu acho que a gente não concorda 100% com ninguém, né? Nem com a minha mãe eu concordo 100%. Então, Mas aí concordo com a grande não maioria. concordar com a tua mãe 100% é um ato de lucidez, viu? Então, Com mãe e pai não dá para então, concordar, assim, tem que se separa. É lá Freud, mata o pai e a mãe, mata o pai e a mãe. Vai lá, desculpa, eu não podia perder. mas Eu não assim, podia perder essa não, oportunidade. mas tá ótimo. É bom, a conversa é boa assim mesmo. Então, não concordo 100%, mas é o que eu mais me aproximo. Digamos assim, a minha resistência um pouco à questão revolucionária é que, a partir do momento que digamos que existam condições para que isso aconteça, a chance de ter uma revolução e que o povo realmente chegue ao poder é tão ou igualmente possível de chegar um ditador e fazer uma cagada, né? Ou seja, o momento de destruir o sistema por completo e botar uma revolução nesse sentido, eu sou mais favorável a conseguir eh, eh, avanços sociais por dentro do sistema vigente, no caso do Brasil principalmente. Não sei se em outros casos, tem outros países em situações diferentes, mas no caso do Brasil, eu acho isso. Então, trazendo para a situação atual, voltando para o Brasil, a gente tem o seguinte, vê se você discorda de mim, mas a visão que eu tenho é o seguinte: o PSOL tem 3 deputados que eu posso elogiar, que é o Glauber, que é a Sâmia e que é a Fernanda, né? Eles estão aí fazendo um combate, têm proposto alguma coisa. Eu não falo mais de nenhum outro deputado do PSOL. Não vejo fazer o combate contra tudo que está acontecendo. Os outros partidos estão uma negação completa. O PDT incluso, tudo. Eu só vejo esses 3 fazendo propostas
de realmente confronto. Aí, eu sei que você tem um movimento da Revolução, do seu trabalho Revolução Brasileira. Aí tem o grupo, o Jones agora, Jones Manuel, e o grupo que foi expulso do PCB, criou agora o PCBR, né? Acabou de criar essa semana. Estão anunciando o PCBR. E tem o PCO, né, do Rui Pimenta. Esses grupos são os únicos que eu tenho visto que são contra o governo vigente, né? Ou seja, o seu grupo, o grupo do PCBR, esses três aí que estão fazendo algum confronto, o Ciro praticamente uma pessoa sozinha, porque o partido dele não concorda com ele, pelo que eu vejo, que ele fala sozinho nesse sentido contra o governo. Como é que faz? Porque a gente primeiro precisaria unir esses grupos, né, em uma agenda comum, é o que eu imagino, para poder ter alguma vitória concreta. Bom, eu misturei tudo aqui, uma coisa pessoal, mas eu queria ver a sua opinião sobre essa minha visão da situação Bem, brasileira. eu tenho sérias dúvidas sobre tudo que você falou aí. Vou explicar. Essa ideia de que você recusa a via revolucionária e acha que tem que ser mudada por dentro, isso é uma coisa que independe de você e de mim. Isso está posto na vida, e independe de todos que estão aqui nos escutando. Todo mundo que está aqui não tem a capacidade de decidir isso. Isso quem decide é a luta de classes e a vida em geral. E quando ela coloca uma situação, é em cima disso que você tem que se definir. Percebe? Por exemplo, em 2016, o PT resolveu aceitar a destituição da Dilma, que não tem nada de golpe, isso é uma ideologia de quinta categoria, sem luta. Sem luta. Em 62, o Brizola fez a campanha da legalidade. O Brizola não queria colocar uma metralhadora embaixo do braço no Palácio Piratini. Não pretendia isso, mas colocou, teve lucidez. Tem momentos, Ribas, que se tu não atuar pela via revolucionária, tu é um irresponsável e um criminoso. Tem momentos que se você fizer, pode ser um risco que coloque em vida muitas coisas. Então você não pode, de antemão, escolher uma via que só a vida vai decidir. Tu tem que atuar no conflito de classes, golpeando o inimigo, acumulando força, mas para conquistar o poder político. Então tu não pode ter uma determinação prévia de como é que vai ser. O Fidel Castro, para te dar um exemplo vitorioso, quando ele fez o assalto ao quartel de Moncada em 1953, ele pensou que seria vitorioso, amargou cadeia, escreveu A História Me Absolverá, que eu recomendo a leitura de todos, e finalmente, 6 anos depois, entrou em Havana vitorioso pela via armada. Tentou um quartelaço com o assalto ao quartel de Moncada. Deu errado. Depois conquistou o poder. Hugo Chávez tentou a derrubada do Carlos Andrés Pérez, que era uma espécie de Fernando Henrique Cardoso, homem da social-democracia europeia na Venezuela, fracassou na tentativa do golpe cívico-militar, que ele encabeçou, o Wilmar Castro Soteldo, Arias Cárdenas, etc., Baduel, todos aqueles generais, fracassou, foi para a cadeia, 2 anos no exílio, voltou e tomou o poder pelas eleições. E tomou o poder, fez uma nova constituinte, um processo inédito, percebe? Essa tua ideia de ter uma receita, o que eu gostaria, é uma ideia anacrônica. Eu peço que você revise isso. Segunda coisa, os 3 parlamentares do PSOL que você citou são lulistas. Você já viu um discurso do Glauber, da Fernanda ou da Sâmia contra o Lula? Não. Você vê eles enfrentando Bolsonaro no parlamento. Mas, vou dar um exemplo. Agora, ocorreu a securitização da dívida pública. Todo mundo votou favorável do PT, com exceção de uma deputada. Eu não vi um pronunciamento do Glauber, da Sâmia e da Fernanda no Instagram, no Twitter, etc. Embora eles tenham organizado, com a Auditoria Cidadã de Dívida, uma audiência pública no Congresso.
Eles não batem no Lula. São todos lulistas. Tu vai me dizer que eles são deputados de quinta categoria? Não. Não, mas isso não redime de serem, atuarem lulistas. Qual é o argumento de todos eles? É do MES, dentro do PSOL. Olha, votaram no Lula e dizem estar com o Lula contra o avanço do que eles chamam fascismo ou neofascismo. Ora, isso é lunático, não existe fascismo no Brasil, existe uma direita. E tem uma agitação tão barata sobre fascismo, neofascismo, fascista, que eu fico espantado dessa discussão. Olha, tem alguns livros extraordinários no Brasil sobre o fascismo. E eu vejo uma banalização de tudo isso. Quanto a todas essas organizações que você citou, eu ouvi esses dias uma entrevista com um membro do PCBR, que é o Gabriel Landi, eu acho que é um militante lá de São Paulo, e ele estava explicando, acho que no programa Faixa Livre, não sei onde é que era, as resoluções do Congresso. Eu li as resoluções do PCBR. Tem ambiguidades tremendas, e eles estão, digamos assim, mudando de passarinho que está mudando de pena, percebe? Eu vi ele dizendo assim, olha, nós estamos na oposição ao governo do presidente Lula por princípio, mas claro, se a direita avançar, é tudo uma certa ambiguidade que tem aí ainda. Eu prefiro ver, quando deu o racha lá do PCB lá atrás, me pediam para dar opinião, eu falei, vamos ver para onde é que a vida vai levar isso, e foi muito bom ter esperado, porque está cada dia ficando tudo mais claro. Agora, a oposição aberta e radical ao Lula, eu não vejo esse povo fazer. Nós fazemos, eu faço, aberta. Sou, inclusive, às vezes, excluído de grupos por causa disso. Já fui excluído de grupos de petistas porque faço a oposição aberta e radical, pela esquerda. Agora, eu estou nessa, não agora. Eu já estava lá no processo eleitoral, em janeiro, em fevereiro, o ano passado, esse ano, etc. Agora, alguns estão querendo se justificar, porque a situação está cada vez mais difícil. O PSOL é uma vergonha, só um puxadinho do PT. Eu digo que não só esses três que você mencionou, você não pode tirar aí da lista uma figura como o Ivan Valente. Entendeu? O Ivan Valente é um deputado de alto compromisso, alta densidade. Você não pode só resumir esses três aí. E nem a Luiza Erundina, que é uma orgânica da Igreja Católica. Essa tua seleção aí está lutando contra os fatos. O que eu digo? A bancada do PSOL é a bancada mais combativa do PT. Porque a bancada do PT é entreguista, votou toda a securitização, vota a favor de todas as causas mais retrógradas possível, vota majoritariamente, e nas comissões idem. Percebe? Então, eu te proponho que você tenha que ter uma avaliação. Não basta reunir um conjunto de grupos pelos quais você tem alguma simpatia, ou que, de fato, tem alguma similaridade, para construir uma alternativa para todos nós. Vai demorar. Não podemos aliviar na crítica e nem se iludir com a saída, sobretudo em caráter eleitoral. Essas eu sou muito refratário, porque o conflito de classe no Brasil é de uma magnitude, e aí eu termino com isso, Ribas. Na verdade, o Brasil está sem uma esquerda. Uma esquerda, tal como tivemos durante a ditadura, no pré-64, até os anos 2000, nós não temos uma esquerda. A esquerda está ali. Bom, você mesmo disse, olha a situação catastrófica do Ciro. O Ciro se afasta do PDT, mas ele diz claramente, olha, eu não quero mais participar de eleições. Ele formula bem. Ele diz, eu não quero participar mais de eleições, quer dizer, eu não quero mais, por razões muito precárias, a meu juízo, eu não quero participar mais desse sistema político, mas eu não me afasto da luta. Com essa formulação, o que ele está dizendo? Traduzindo o Ciro Gomes. Ele está dizendo claramente o seguinte, olha, por dentro do sistema, eu não quero mais. Mas vai que a crise brasileira coloca uma necessidade de alguém por fora do sistema. Percebe? Já estou dizendo aqui em primeira mão qual é a formulação do Ciro. É essa. Agora, o Ciro tem ilusões também muito grandes, né? Está no livro dele, e eu acompanho o Ciro. Não há dúvida da capacidade de formulação dentro da ordem burguesa,
não só ele, do Mauro Benevides, ele tem um grupo bem pensante, bem articulado, mais articulado que todo o Diretório Nacional do PDT, muito mais. Por isso que, a despeito das críticas, o PDT não solta o Ciro. E o Ciro, cauteloso, tampouco solta o PDT. E sobre o Rui Costa e o PCO, Não, o que você acha? o PCO, há quantos anos apoia o Lula? O que está acontecendo? Todas essas pessoas que vocês citaram, a grande maioria delas, o que eles querem funcionar? E o Rui Costa funciona assim há muito tempo. Já tive debate com ele, eu não tenho nenhuma hostilidade ao PCO, nem ao Rui. Mas o que eles funcionam? Eles funcionam como o espírito crítico do petismo. Por isso que eles frequentam o Opera Mundi, o 247, todos esses órgãos da chamada esquerda petista que está lá dentro sem capacidade de influenciar nenhuma. Mas pode ver o Rui Costa, o que ele faz? Ele fica nos programas dele, faz tempo que eu não assisto, mas de vez em quando, assim, chega um trecho, eu vejo um pedaço, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Dou uma olhadinha, assim, meia hora, 40 minutos. O que é? É o espírito crítico do Lula e do petismo, lá nos programas do petismo, porque agora o problema é que todos esses programas, essas correntes dentro do PT, eles não têm mais o que dizer, eles não têm capacidade de influenciar. No Diretório Nacional, veja a tentativa da articulação de esquerda de influenciar na greve dos professores universitários. Foi um fiasco completo e total e absoluto. Completo, total e absoluto. Nenhuma tentativa. Reuniram com a Gleice Hoffmann, os professores lá da UFABC, reuniram com a Gleice Hoffmann, falaram e discutiram e provaram que dava para dar aumento dentro, e não foram nem ouvidos, e ainda levaram um esculacho do Lula público no Brasil inteiro. Então, essa ideia de ficar como espírito crítico do Lula, eu tenho uma ruptura total com isso. Ontem publiquei um artigo, convido a todos aqui à leitura, né? Não sei se você viu, mas coloquei até lá no Disparada, que me permitiu colocar lá. Mas está no meu blog, O Real Não Se Vê, o nome do meu blog. Entendeu? Coloquei lá um artigo mostrando que nesse episódio que o Lula supostamente revela para todos nós, que o Estado brasileiro, ele foi informado pela Simone Tebet, ele falou assim quase como uma revelação científica, olha, fui informado que o Estado gasta 646 bilhões de reais todos os anos com a burguesia, através de desoneração, subsídios, créditos, etc. Como se fosse a primeira vez que ele estivesse na presidência. E como eu mostrei, tudo isso começou em 2008 e 2009 com ele. E foi turbinado pela Dilma. Quem é que é responsável por essa montanha de subsídios? Enquanto ele está, na prática, revisando, vai para esse caminho, o mínimo constitucional em saúde e educação, subfinanciando o SUS, deixando as universidades, esse PAC da universidade é uma vergonha mundial, que é verdadeiramente espantoso que tenha gente que defenda isso. Nem vou falar de um conjunto de outras coisas, o manejo da dívida pública, o raquitismo da nossa política externa, o raquitismo que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, gente. O que é o programa do Ministério? O que é o programa da neoindustrialização? Vocês estão vendo a mediocridade do governo, dos ministros? Não tem um quadro dirigente. Até o Zé Dirceu agora mergulhou no anonimato. Então, quando eu olho isso, eu digo assim, gente, você vai ficar aqui, olha, mas cuidado com o Bolsonaro. Que Bolsonaro? Nós temos que criar uma oposição radical de esquerda ao governo Lula. E isso não admite funcionar como espírito crítico do lulismo, que é o que na prática o Rui faz e o PCO faz. E tem outras pessoas que estão mudando de pena aí, tem que ver o que vai acontecer, porque eu não me convenço com uma conversinha aqui, outra ali, e a proteção do identitarismo, entendeu? Eu olho, Aniele Franco, Silvio Almeida, tudo isso aí é um descalabro no Ministério, isso, SIDA, esses programas são limitadíssimos, quando não inexistentes. Então, eu tenho um enfoque completamente antagônico ao seu, Ribas. Obrigado, professor. Não, você falou muita coisa que me fez repensar aqui também. Bom, eu queria convidar nosso querido amigo aqui, o Jorge BH, para participar também. Jorge?
Tá podendo falar aí, Jorge? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Professor, eu vou fazer uma ironia, porque a desculpa é sempre aquela: o fascismo vai voltar, não há correlação de força. E quando o senhor fala, me lembra muito dois professores, Vânia Bambira e Teotônio dos Santos. Para o senhor ter uma ideia, a última foto que eu tirei com o Teotônio dos Santos na casa dele, eu estava com Luiz Carlos Prestes, eu, Vânia Bambira e Teotônio dos Santos. O PT esqueceu o que é luta de classe, para atrasando a Revolução Brasileira e muitos... O senhor concorda com isso? Jorge, eu não consegui ouvi-lo. Se alguém, ô Ribas, se tu Amoy, pode fecha repetir. seu microfone. Eu acho que é porque o microfone do Amoy está aberto. E aí deu interferência. Não, meu microfone estava É? fechado, Ju. Ah, Talvez tenta Mas seja. fazer pergunta se de alguém de novo, seu vocês fez Jorge. a pergunta, vocês tampouco escutaram bem o Jorge, ele falou do Teotônio dos Santos, né? Exato, sobre o Teotônio dos Santos, que ele teve com o Teotônio dos Santos, tirou uma foto com ele e com o Prestes e com a professora Vânia, é isso, Jorge? Vânia Bambira, sim, Vânia que era... Bambira. Vânia Bambira, é. E ele Aí fala eu tô... que o PT está atrasando a chegada da revolução que eles tinham em mente, é isso, Jorge? Não, é porque o PT esqueceu que é luta de classe. Né? E quando você sim. vai falar com eles, aí, não, a correlação de força, o fascismo volta. Esse é o discurso desses canalhas, só me perdoa essa expressão. Não, veja, sobre isso eu quero dizer o seguinte, Jorge, duas considerações que talvez possam ajudar a gente a pensar criticamente a realidade brasileira. Eu estou de acordo com você que esse argumento é surrado, que tudo nos remete a uma correlação de forças, e desde que eu nasci, ela é adversa. Isso não é verdade. Em geral, quando eu falo com petista, parece que a correlação de forças, nós estamos condenados a uma correlação de força adversa. Mas eu vivi conjunturas que eram altamente favoráveis. Imagina dizer para um petista, por que o Lula não fez mudanças quando ele saiu com 82% de aprovação eleitoral? Porque as mudanças não dependem disso, meus filhos. Porque a mudança depende de uma força revolucionária. Então, essa é a primeira consideração. Veja, nós temos que analisar que a natureza conservadora do governo petucano que nós estamos sofrendo, ela guarda relação, em parte, com a correlação de forças que eles ajudaram a construir, adversa, e parte com as transformações do desenvolvimento capitalista aqui dentro. Essas transformações minimizaram a força da burguesia industrial, fortaleceram imensamente o latifúndio, também fortaleceram a fração financeira, através do controle da dívida pública, e com a abertura da economia, uma fração comercial, que tem uma Luísa Trajano, democrática, e um velho da van, fascistoide. Mas é isso. Então, a correlação de forças não está destituída, não está descolada da análise das classes sociais. E ela é potencialmente adversa porque precisamente foi fortalecida pelo petismo. O petismo fortaleceu isso. Porque, fazendo uma política econômica nos seus 14 anos de governo, que debilitou a burguesia industrial, fortaleceu o latifúndio, fortaleceu a burguesia comercial e fortaleceu a fração financeira. Criou, no lugar daquele capitalismo dependente periférico de natureza industrial, criou o capitalismo dependente rentístico, em que todas as frações acumulam. Por exemplo, a Rede Globo pode ter prejuízo na novela e no jornalismo, e ela tem grandes lucros nas operações cambiais e bancárias. E assim todos os empresários, até os latifundiários. Percebe? Dentro e fora da porteira. Quer dizer, pode ser uma agroindústria e pode ser um fazendeiro mesmo lá que vendeu a soja no norte do Paraná, no Mato Grosso ou no Rio Grande do Sul. Ou agora na região de Matopiba, que é um horror. Então, veja,
a correlação de forças tem íntima relação com o desenvolvimento capitalista. Como o Lula e o petismo e o petucanismo administram de acordo com essa coesão burguesa, eles fortalecem uma correlação de forças que é adversa ao povo. Mas eles mentem descaradamente, afirmando que que não mudam porque a correlação de força é adversa. Não, eles não mudam porque eles fortalecem essa correlação de força. O Lula não disse que deu o maior plano safra da história desse país o ano passado? Isso é fortalecer o latifúndio. Sabe qual foi o governo que maior concentrou e centralizou a terra, tanto no rural como no urbano? Os 8 anos do governo Lula. Lá mais do que a Dilma. A Dilma, sabe qual foi o governo que mais expandiu a fronteira agrícola? Foi da Dilma. Isso é fortalecimento. Quem é que salvou o agro de uma catástrofe total? Fez um refis gigantesco. Foi o Lula, no segundo mandato. Fortaleceu o latifúndio. Então eles fortalecem o latifúndio, a fração bancária, a fração comercial, os rentistas de todo tipo, e depois dizem, sabe o quê? A correlação de força é adversa. Sabe o que significa? Você bebe e diz assim, eu estou bebendo muito e eu quero abandonar o vício, mas enquanto eu não abandonar, eu vou tomar mais 1 litro de cachaça. Pô, meu filho, é simples, é assim que funciona. Então, isso é uma deslavada mentira. Agora, outra assertiva do Teotônio, da Vânia, que o Teotônio, quero dizer para todos vocês aqui, eu ganhei o meu primeiro emprego no governo do Brizola, em 1985, lá no Rio de Janeiro. Foi uma maravilha, porque eu era pago para ler. Imagine, quero pedir licença para vocês aqui por uma nota autobiográfica. Eu era pago para ler e era pago para conversar com Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, os latinos que estavam todos lá, o Alberto Noé, o chileno Rodrigo Cago, o Gustavo Senegal, o grande René Dreyfus. Eu conversava com todos eles. E mais, e conheci um monte de gente lá. Eliette Safiotti. Eu almoçava todo dia, tinha a felicidade de almoçar na Fundação Escola de Serviço Público, todos os dias quase com o Rui Mauro Marini. Então, estreitei os laços de maneira muito acentuada com o Teotônio, com a Vânia, etc. Eles sempre foram críticos do PT. E, sobretudo, meu mestre e guru eterno, que é o Rui Mauro Marini. Olhavam aquilo e diziam, olha, isso aí, PT, está dentro da... Não era só eles que disseram. Depois, no meu mestrado, doutorado no México, o grande sociólogo da cultura, inclusive da literatura, Agustín Cueva, ele me mostrou, no auge do petismo, quando o petismo era assim, um pouquinho mais radical, olha só, como o petismo era um partido da ordem burguesa. Meu entusiasmo juvenil pelo PT já colocou as barbas de molho naquela época. E nós brigávamos dentro do partido contra quem? Contra os sindicalistas, a Igreja Católica, Frei Beto, Lula, toda essa hegemonia que hoje está aí, de maneira decadente. Então, a gente já... O Zé Disseu, todo esse grupo aí, a hegemonia dentro do partido era profundamente antirrevolucionária e anticomunista. Não era um anticomunismo à la Bolsonaro. Ô, professor, Não era um anticomunismo à la Bolsonaro. Tem muitas formas de ser anticomunista. Uma é negando a cultura. Vou dar um exemplo. Por exemplo, só um exemplo. Nós, na década de 80, estávamos acostumados a discutir a emancipação da mulher. Nós líamos Alexandra Kollontai, nós líamos Clara Zetkin, nós líamos um conjunto de livros, perspectiva, sobre... Agora, a cultura anticomunista agora, ela pega desde Marta Suplicy, Rose Maria Muraro, ou esses identitários todos, que não colocam o tema da emancipação da mulher. Isso é uma maneira de ser contra uma cultura comunista. Vale para o movimento operário, vale para o movimento camponês, vale para a literatura socialista. Então, o Teotônio, a Vânia e o Rui, que vinham da política operária, que é uma organização extraordinária, que fez a crítica mais contundente ao Partido Comunista na década de 60 e abriu um capítulo novo no marxismo brasileiro e latino-americano, eles, naturalmente, tinham antídotos para perceber, antes do jovencito Nildo Orix, a integração na ordem burguesa do petismo, da Igreja Católica, etc. Não esqueçam, hein? A Igreja Católica, ela apoiou o golpe, hein?
Não pense que não foi assim. Então, ô Jorge, eu acho que esse antecedente é importante para colocar em perspectiva histórica, e é importante, sobretudo, para os que nos escutam aqui, nos privilegiam com essa conversa, que tem que estudar a história. Tem que estudar a história. Professor, professor, o PT é o único partido que faz trotskismo com água benta. O maior grupo do PT, que é a DS, Democracia e Socialismo, a maioria são todos evangélicos, eles fazem trotskismo com água benta. Mas eu queria dizer o seguinte, eu não entregaria, eu entendo o teu comentário, ele é até bem humorado, mas veja, as correntes trotskistas, Trotsky é uma figura extraordinária, e as correntes trotskistas são muitas, né? De maneira que a gente tem que analisar e verificar o que acontece em cada uma delas. A DS é miseravelmente petista, lulista, inclusive. É aquela que pratica um espírito crítico do lulismo. Agora, eu faria a pergunta em defesa de Trotsky. O que eles têm de trotskismo? Não sei. E digo esse não sei de maneira muito clara. Não sei se eles têm algo de trotskismo ainda. Tá certo. Obrigado, professor. Queria passar para o Gabriel agora. Fala, Gabriel. Valeu, Mai. Professor, vou voltar um pouco ao assunto, que o senhor tinha mencionado a questão da China, e eu, como nacionalista, não vejo com muitos bons olhos que nem o senhor mencionou, né, a questão dos BRICS, da China comandar os BRICS e ter uma hegemonia praticamente financeira dentro dos BRICS. Eu vejo isso como algo perigoso, porque eu não quero trocar o imperialismo norte-americano pelo imperialismo chinês no Brasil e na América Latina em geral. E aí eu queria que o senhor pudesse fazer uma análise, né, em relação a isso, porque assim, a China compra infraestruturas brasileiras muito sensíveis, né? Eles não estão comprando coisas irrelevantes, eles estão comprando coisas bastante relevantes. Agora, por exemplo, tem o caso da Vibraz aí, está para ser comprado pela Norinco, né, chinesa, parece que o governo vai fazer alguma coisa, enfim. E isso é uma coisa que eu vejo pouca gente na esquerda comentando sobre, né? Eu vejo um pessoal muito apaixonado pelo BRICS e não vendo esse risco que a gente corre de sair de um imperialismo para o outro. O senhor podia dar um panorama sobre isso, fazer uma crítica sobre isso? Porque são pouquíssimas pessoas, acho que só você que eu vi praticamente dentro da esquerda falando sobre isso. E, não, mentira. Vou fazer aqui uma... O cara me bloqueou, mas eu, por honestidade intelectual, vou falar que o Jones Manuel fez uma crítica essa semana sobre isso daí também. Bom, veja O só. Ciro também falou também na newsletter. Bom, veja só. O que eu recomendo, Gabriel, é que quando as pessoas pegam otimismo sobre alguma coisa, olha os BRICS, olha a ajuda para o Rio Grande do Sul, qualquer coisa, eu recomendo uma atitude que é fundamental em todo socialista, revolucionário e, sobretudo, marxista. Estude a matéria. Então, quando as pessoas dizem, olha, os BRICS é uma maravilha, eu digo, o banco, Dilma está lá, que maravilha, tomou iniciativa, emprestou 1 bilhão para o Rio Grande do Sul. Não, ajuda, eu fui ver, são empréstimos. Qual é a natureza do empréstimo? Quais são os prazos? Quanto é que é a taxa? Para que as linhas de crédito? Então, quando as pessoas falam dos BRICS, eu, em princípio, não estou nem contra, nem a favor. Eu vou analisar. O que é os BRICS? As pessoas, hoje, sobretudo as pessoas, não, a maioria do povo não está nem aí para isso, nem sabe o que é isso. Mas nesses ambientes acadêmicos, de assessores parlamentares, de youtubers, de essa gente que frequenta esses ambientes, fazem uma apologia sem estudo das coisas. Então, quando eu fui olhar a carteira de investimento dos BRICS, eu fiquei pasmo, porque é minúscula. Mas isso pode se transformar? Não, pode se transformar. Eu também posso me transformar no comandante das Forças Armadas Brasileiras. Tudo pode. Só que não pode. Percebe? Então,
minha única consideração, Gabriel, analisem a carta de investimentos e os projetos do BRICS. E aí toda essa apologia cai por terra. Cai toda por terra. Vocês vão ver que é muito, mas muito, um otimismo ingênuo e nem tão ingênuo. É um otimismo alienante. Ô, professor. Professor, muito obrigado. Nós estamos aqui, não sei como é que está o seu tempo, professor, porque o papo está muito bom e a gente está adorando te ouvir. Está uma sala muito boa, mas já estamos aqui há 2 horas, então queria saber se está Meu tranquilo, caro, se não estamos eu acho abusando. que não é o problema, né? Tipo, vocês sabem que eu sou, quero dizer, vocês já arruinaram a minha noite, eu vou dizer por quê. Porque o Flamengo está jogando e eu não posso ver. Percebe? Então vocês já arruinaram. Essa Eu, conversa aqui já. eu também sou Eu sei, flamenguista, eu sou flamenguista mas também, tá você tudo certo. veja, eu não estou podendo ver o jogo do Flamengo. Se eu ficar vendo, eu disperso aqui e não consigo. Então vocês já acabaram com a minha noite. Isso é uma demonstração total do meu compromisso. Mas aí eu fico aqui, e agora vocês já arruinaram, mas eu quero dizer para vocês que foi um prazer conversar com vocês aqui durante esse tempo. Vocês sabem que a minha resistência, às vezes, Ribas, digo aqui para todos, em falar, porque eu tenho que ler muita coisa, estudar, estou escrevendo bastante, então eu não consigo participar. E aí tem uma dinâmica, viu, Ribas? Às vezes, não, Nilton, vamos lá ter um papo. Tu viu como eu fui resistente, não te enrolei, eu fiquei resistente, sabe por quê? Porque aí eu vou lá, Me eu digo, botou de banho-maria por um eu sei, tempinho. aí eu vou lá e digo para outro que não, aí ele vai dizer, mas tu foi lá com o Ribas e não sei o quê. Aí, percebe como é que é? Aí os caras me desmascaram. Então, meu caro, foi um prazer conversar com vocês aqui. Mas olha, E, professor, a gente adora conversar com você, é muito bom te ouvir. O público foi muito bom, muita gente que chegou aqui, a gravação fica aí para todo mundo ouvir de novo depois. Você esclareceu muita coisa, a gente adora te ouvir. Eu tenho uma grande admiração por você. Eu acho que é um prazer, não só para mim, mas para muitos de nós aqui, poder ter esse prazer de poder conversar diretamente com você, fazer as perguntas diretamente para você. A gente aprende muito, a gente agradece muito a sua luta com a Revolução Brasileira. E é isso, professor. Obrigado ao mesmo. contrário, Ribas, eu que É, agradeço sempre o convite, às vezes eu não posso participar, não me queiram mal pela minha recusa, é apenas a dificuldade de compatibilizar. A segunda coisa é que eu sou professor, dou aula, né? Então, terças e sextas, especialmente, são dias particularmente complicados, e quarta-feira é dia de jogo do Flamengo. Então, vocês, por favor, nunca mais me convidem para uma quarta-feira. Um grande abraço a todos é, vocês aqui, prazer vê-los, e quero dar só uma sugestão. Estudem, estudem e estudem. Valeu, meus caros. maravilha. Olha, professor, agosto eu tô chegando aí em Será Florianópolis, né? bem-vindo. Tomar um café com Será você, hein? bem-vindo. Maravilha, professor. Muito Grande obrigado. abraço. Até a Grande próxima. abraço. Um grande abraço. Obrigada, professor. Foi um prazer, viu? Obrigado, professor.